Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês a respeito do melhor mês possivelmente para os serviços de streaming que a gente já viu, e eu gostaria também de abordar quais são os maiores serviços de streaming em atividade hoje. Então, vamos lá! Então pessoal, só deixando bem claro desde já, né, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triple F. Eu vou analisar hoje o The Gauge e a análise que a Kantar e Bop fazem, né? Então eu vou analisar tanto os números norte-americanos quanto os números aqui do Brasil e vou trazer para vocês quais são os maiores serviços de streaming esse mês, em novembro de 2024. Obviamente eu tô falando do mês anterior, mas é o mês que a análise sai, né? Sai geralmente cerca de um mês depois, então a gente está dando uma olhada no mês de novembro. Novembro acabou de ver o melhor avanço para os serviços de streaming, então os serviços de streaming tiveram o melhor percentual até hoje, como eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo, e eu vou analisar também os números aqui no Brasil. Então, começando, os serviços de streaming atingiram incríveis 41,6% do total de visualizações, né, do total de tempo assistido lá nos Estados Unidos. Quem acompanha os vídeos sabe que eu já usei o The Gauge em vídeos anteriores. Então isso mostra que, em primeiro lugar, não é um avanço que necessariamente vai continuar, né, porque 41% é um número muito alto, mas a gente já viu um número semelhante de 38% em janeiro de 2023, ou seja, 2 anos atrás, a gente já teve um número semelhante e esse número caiu, depois subiu, depois caiu, então não necessariamente subiu a maré, digamos assim, pode ser que tenha sido somente alguma coisa, né, pontual. E quais foram os outros resultados, né? Segundo a Nielsen Ratings, os outros resultados foram os seguintes: 41,6% para serviços de streaming, 23,7% para broadcast, que seria televisão aberta. Pense aqui no Brasil, Globo, SBT, Record. Lá você tem NBC, CBS, ABC, Fox e assim por diante. 25% para TV a cabo, então a televisão a cabo está na frente da televisão, né, aberta, digamos assim, e 9,7% para outros. Eu sinceramente não sei muito bem o que seriam esses outros, mas o importante é que streaming bateu a televisão, só que se a gente juntar esses dois formatos de televisão, ainda não bateu. Então a televisão ainda é maior do que o streaming em termos de visibilidade, se a gente somar a televisão convencional, né, com televisão a cabo. E esses números mudam bastante. Por exemplo, no mês de novembro aconteceu, né, a eleição norte-americana, aconteceram vários eventos esportivos, aconteceu muita coisa, né, o market share ali dos serviços de streaming acabou aumentando, só que muito mais pessoas assistiram televisão como um todo. Então vamos dar uma olhadinha agora nos serviços de streaming em geral, né? Obviamente o primeiro deles é a Netflix, apesar do YouTube aparecer na frente, mas é sempre aquela questão para mim, o YouTube pode ser considerado um serviço de streaming, mas eu não considero quando eu analiso os maiores serviços de streaming, justamente por causa da diferença de formato, né? Eu acho que a Netflix é mais comparável aos outros que a gente vê abaixo do que é o YouTube. O YouTube para mim deveria ser comparado com, né, Instagram, com TikTok, com outras plataformas como essas, do que, né, você fazer uma comparação direta com a Netflix, que paga pelo conteúdo de uma forma completamente diferente, né, que tem que pagar atores, diretores e assim por diante. Não que o YouTube não tenha uma operação muito complexa, não tenha uma operação muito mais complexa talvez do que a própria Netflix, mas eu sempre coloco o YouTube numa categoria separada. Então vamos dar uma olhadinha, começando pela Netflix, com 7,7% do mercado. Depois a Prime Video com 3,7%. Curioso que, apesar da participação da Disney ter ficado mais ou menos igual, o Hulu perdeu participação e o Disney Plus cresceu. Por quê? Porque agora você tem Hulu on Disney Plus, então você tem o Hulu dentro do Disney Plus, né? Você tem também o Hulu externo, né? Você tem os canais de televisão ao vivo e etc. Mas você tem o conteúdo do Hulu dentro do Disney Plus e esses números agora estão sendo integrados ao Disney Plus. Por isso a gente viu o Hulu perdendo a segunda posição pro Prime Video, só que o Disney Plus crescendo um pouco mais. O Disney Plus ficava normalmente com 0,3%, 0,4% a mais do que a HBO Max e depois do que o Max.
Agora, essa diferença aumentou, como vocês podem ver. O Disney Plus está com 1,9%, enquanto o Max está com 1,1%. Então essa diferença acabou ficando maior justamente por causa disso, porque a Disney ela acabou agregando o conteúdo do Hulu. Tudo bem que o Max agregou também o conteúdo da Discovery, só que o Hulu é um serviço de streaming de mais peso, então a Disney acabou saindo na vantagem. Então hoje o top 4 nos Estados Unidos seria Netflix, Prime Video, Hulu e Disney Plus. Se a gente somar os dois streamings da Disney, obviamente, ela vai para a segunda posição, ultrapassando o Prime Video. Mas a partir daqui que é muito surpreendente, porque alguns dos serviços de streaming que aparecem nem apareciam na lista um ano atrás, um ano e meio atrás, que são Roku Channel, que tem 1,9% também, né, que tem uma participação semelhante à participação da Disney. E o Roku Channel é um serviço de streaming que se assemelha até mais ao Prime Video, porque tem muita coisa lá dentro, muitos canais ao vivo, você tem também muito conteúdo grátis, você tem até os planos, né, lá dentro que são pagos, mas você tem muito conteúdo grátis dentro do Roku Channel. Né, e o Roku Channel também é daquele aparelho, né, que tem muitas televisões lá nos Estados Unidos. Então é impressionante, né, ver o Roku Channel disparando dessa forma e já se comparando ao Disney Plus em termos de audiência. Óbvio que a lucratividade é bem diferente, porque quem está assistindo Disney Plus, Netflix, etc. está pagando para assistir, e não necessariamente você está pagando para assistir o Roku Channel. Depois do Roku Channel tem o Tubi, que para mim roubou muito o mercado da Pluto TV. A Pluto TV já deveria ter crescido mais, ela ficou estagnada ali entre 0,8% e 0,9%, justamente porque o Tubi e o Roku Channel cresceram bastante. O Tubi pertence à Fox, que dá um novo vídeo, né? Dá para fazer mais um vídeo aqui somente a respeito do Tubi e do relacionamento dele aí, da Fox com a Disney e assim por diante. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo a respeito disso também. Então, Roku Channel e Tubi, para mim, são os dois grandes destaques do ano de 2024, né? Porque os dois cresceram realmente muito em território norte-americano. Depois a gente tem o Peacock com 1,5%, que de forma impressionante ficou na frente do Max, e à frente do Max também a Paramount Plus com 1,3%. O Max, eu diria que foi a grande decepção de 2024, né? Porque o Max deveria, na minha opinião, estar atrás do Disney Plus pelo menos, e ele não está nem próximo disso. Ele está atrás da Paramount, ele está atrás do Peacock, que são dois serviços que não deveriam estar à frente da Max, justamente por causa da riqueza de conteúdo que a Warner tem. Ainda mais depois da fusão com a Discovery, eu acho que a essa altura já dá pra gente dizer que juntar os dois serviços de streaming não foi uma estratégia ideal ali do David Zaslav. Eu preciso dar uma olhadinha mais a fundo, talvez, nos números, mas se a gente olhar somente participação, se a gente olhar somente o share do mercado, não foi uma jogada muito boa, porque o Max, né, como eu falei, continuou com os mesmos números que a HBO Max tinha, então o Discovery Plus praticamente não agregou nada ao Max. E finalizando com 0,9, a Pluto TV. Novamente, para mim, os dois perdedores, né, dos grandes serviços de streaming, os dois grandes perdedores foram o Max e a Pluto TV. Isso lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a situação é um pouquinho diferente, como vocês vão ver. Não citei também o Apple TV Plus, que deu uma diminuída. O Apple TV Plus não conseguiu conquistar o mercado que eles queriam, eles já puxaram as rédeas, né, já pisaram no freio, já falaram publicamente que vão diminuir a quantidade de produções próprias e assim por diante. E um pouquinho mais abaixo a gente consegue ver aqui os diversos serviços de streaming e a evolução mês a mês. Aqui a gente pode colocar, ó, o Hulu, para vocês verem, ó, o Hulu chegou a 3, 3.1, 3.1, né, e agora está na faixa de 2.7. Então, novamente, perdeu um pouquinho. Se a gente voltasse mais um ano, vocês veriam que ele chegava com frequência a 3.5, 3.7. Então, o Hulu deu uma caída. E aqui a Paramount Plus, né, que estava na faixa de 0.9, agora chegou a 1.3. Então, a Paramount Plus foi uma das poucas que conseguiu evoluir bastante em termos percentuais, juntamente com o Roku Channel e com o Tubi. Então agora, só para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhadinha nos números brasileiros, mais ou menos a mesma coisa que o The Gaudi, só que feito aqui pela Cantar Ibope Mídia, né, ó, share de audiência, TV linear 68,9%, 60% da TV
aberta e 8% da TV paga. Então essa é a grande distinção, né? Você tem a televisão aberta muito maior aqui no Brasil, né, do que lá nos Estados Unidos. E aqui você tem a participação de 31,1% dos serviços de streaming, que é um pouco abaixo, né, do que a gente tem lá nos Estados Unidos, como vocês viram, 41,6% para 31,1%. Então, o ponto fora da curva aqui não é o serviço de streaming, e sim a TV paga. E vamos dar uma olhadinha nos serviços de streaming. A gente tem, obviamente, né, o YouTube aqui muito mais forte do que a Netflix, enquanto lá os números são relativamente parecidos, aqui o YouTube destrói a Netflix com 18,5%, Netflix com 4,6%, eles incluem o TikTok aqui, que é interessante, 4,4%, então o TikTok já está praticamente ultrapassando a Netflix, o que é compreensível, né, porque a juventude aqui no Brasil utiliza muito o TikTok. Aí a gente tem o Globoplay com 1,4%, Prime Video com 1% e o Disney Plus e o Max praticamente empatados com 0,4%. Então Disney Plus com 0,4%, Max com 0,4%, os dois serviços em pé de igualdade, enquanto lá nos Estados Unidos a Disney domina completamente a Warner Bros. Discovery. E somente em televisões, isso daqui é legal também de analisar, somente em televisões a participação da TV aumenta mais ainda, sobe para 80,4% contra 19,6%. Né? E aí a gente tem algumas mudanças porque o TikTok sai da jogada e o percentual diminui para 19,4% contra mais de 30% se a gente levar em consideração, né, os aparelhos móveis. E aqui, né, e só lembrando, esse resultado lá nos Estados Unidos pode ter sido também, a própria reportagem aqui fala, em decorrência da luta do Mike Tyson com o Jake Paul, né? O Jake Paul, que é um dos caras mais odiados da internet, é um youtuber que eu sigo há bastante tempo, porque a ascensão dele na plataforma, né, ele e o irmão dele, a ascensão deles foi meteórica e eu sempre acompanhei, né, pelo menos de longe ali o que eles estavam fazendo. Então são dois caras que eu conheço há bastante tempo, o Jake Paul e o Logan Paul, e é interessante a gente ver que possivelmente os serviços de streaming ultrapassaram essa barreira de 41,6% pela primeira vez na história, justamente por causa de uma luta envolvendo o Jake Paul e o Mike Tyson. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.